Olá, alunos! Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de genética. Hoje a nossa matéria se chama heredograma. Um heredograma, ele é uma espécie de árvore genealógica. Mas por que a gente não chama dessa maneira e chama de heredograma? Porque não é simplesmente eu ia falando e demonstrando quem é filho de quem, mas simplesmente achar como as características genéticas elas vão ser transmitidas de uma geração para outra. A gente vai genotipar essa família, ou seja, nós vamos descobrir os genes em relação a uma característica escolhida. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei uma família fictícia e aí eu fui montando esse heredograma. Vou explicar coisas básicas para vocês. No heredograma existem símbolos que eles são universais, ou seja, eles são utilizados em qualquer parte do mundo e eles são obrigatórios. Por exemplo, toda vez que eu tiver um homem, eu vou representar por um quadrado. Toda vez que eu tiver uma mulher, eu vou representar por uma bolinha. Isso é obrigatório, tá? Eu coloquei os nomes aqui dentro para vocês, né? Pelo menos a primeira letra, para vocês identificarem como eu fui montando. Mas isso não é necessário, porque, como eu disse, o quadrado representa o homem e a bolinha representa a mulher. Essa linha aqui, ó, horizontal, que liga um homem e uma mulher aqui no meio, ela indica que eles estão fazendo um cruzamento, ou seja, eles estão cruzando seus genes para ter filhos, tá? Essa linha vertical que sai desse casal, ela vai representar os filhos formados. Só que como aqui eu tive 3 filhos formados, eu não vou fazer só a linha vertical. Tá vendo que eu divido aqui, ó, para demonstrar? E esses cílios, eles aparecem em ordem de nascimento. Por exemplo, o primeiro foi um menino chamado Pedro, o segundo foi o Paulo e o terceiro foi o José. E esses cílios, eles também se casaram. Então, até aqui ele diz, né? Renata casou-se com Pedro. Então, o que eu vou fazer? Eu puxo uma linha horizontal, indicando o cruzamento, e ponho a Renata aqui. Poderia puxar desse lado? Poderia, mas aí ficaria muito apertado. Então, não tem problema se vai ser o homem ou a mulher primeiro, em relação ao casal. A única coisa que eu sou obrigada a respeitar é a ordem de nascimento. Então, olha o que aconteceu. Pedro e Renata tiveram Camila e Rafael, então tem que representar a Camila primeiro, porque ela nasceu primeiro, tudo bem? Mas o intuito nosso não é só construir o heredograma, que esse aqui está construído baseado nesse exemplo que eu coloquei para vocês. O nosso intuito é achar os genes que estão representados nesse heredograma. Para isso, eu escolhi uma característica que eu vou chamar de usar ou não usar óculos, ok? E aí, eu já determinei para vocês que usar óculos é uma característica, perdão, não usar óculos é uma característica dominante. Então, não usar vai ser azão, azão ou azão, azinho. Em heredograma, normalmente a gente representa assim, ó, azão, traço. O que representa esse traço? Que aqui pode caber um azão ou pode caber um azinho. Mas vocês podem escrever dessa maneira também que não tem problema. Já usar óculos é uma característica recessiva, então nós vamos trabalhar com azinho, azinho. E aí eu trouxe para vocês quem dessa família usa e não usa óculos. Em genética, gente, nós começamos sempre porque a gente tem certeza. Não usar óculos pode ser homo ou heterozigoto, então eu não tenho certeza. Mas usar óculos é recessivo, então quem eu vou completar primeiro nesse heredograma? Quem usa óculos. Por exemplo, a Maria não usa óculos? Então, eu vou vir aqui e vou pôr azinho, azinho para Maria, ok? Porque ela usa óculos. Vou continuar lendo minha tabela aqui, tá? Depois da Maria, quem usa óculos é o Paulo. Então, eu vou pôr azinho, azinho aqui pro Paulo, porque ele é recessivo. Depois, quem vem é o José. Então, o José vai ser azinho, azinho. Mais pra frente, a Camila. Então, eu já completo azinho, azinho. O Carlos, azinho, azinho também. E finalizando, o Ricardo, azinho, azinho, ok? Então, com isso, gente, eu já genotipei uma grande parte do meu heredograma. Eu já descobri os genes dele. Só que eu preciso descobrir a característica dominante, ou seja, quem não usa óculos, se eles são azão, azão ou se eles são azão, azinho. Cada pessoa faz de um jeito. Eu gosto de fazer assim. Como todos os que sobraram não usam óculos, eu gosto de colocar um azão aqui para eu saber. Porque pelo menos um azão eles vão ter, concorda? Se eles não usam óculos, eles são dominantes. Eu preciso descobrir o que vem depois. Se é o azão ou se é o azinho.
Então, eles vão ter essa característica, ter esse gene que vai representar o azão. Agora, olhando os filhos e olhando os pais, eu vou tentar descobrir como é o segundo gene, como completar esse genótipo deles. Gente, não tem uma ordem específica para você começar, é onde você acha mais fácil. Eu vou começar por aqui, ó. João teve 3 filhos, Pedro, Paulo e José. Pedro eu ainda não conheço, mas olha Paulo e José, eles são recessivos. Vou pegar o José aqui, poderia ser o Paulo. José é azinho, certo? Ele tem que ter recebido um azinho da mãe e o outro azinho ele só pode ter recebido de quem? Do pai. Se o João mandou azinho para ele, obrigatoriamente o João tem que ser azinho, tudo bem? Vamos aqui para esse lado, ó. Vamos trabalhar com esse lado. José casou com Ana, ok? Eles tiveram 2 filhos, Beatriz e Carlos. Qual é o filho que vai me ajudar a descobrir Ana? É o Carlos, porque a Beatriz eu ainda não sei. Mas olha aqui, ó, o Carlos é azinho, certo? Ele tem que ter recebido um azinho do José e o outro azinho ele só pode ter recebido da Ana. Portanto, ela vai ser azinho. Vamos ver a Beatriz, ó. A Beatriz é filha de José e de Ana, certo? Ela tem um azão. Esse azão ela recebeu de quem? Da Ana, porque só a Ana tem azão para mandar para ela. Olha o que o José tem só. Azinho. Então, ele só pode mandar azinho. Portanto, a Beatriz vai ser azinho. Tudo bem? Vamos aqui para esse outro lado, ó. Vamos para o Pedro. O Pedro tem 2 maneiras de eu descobrir. Ou eu descubro o Pedro pela filha, Camila, ou eu descubro o Pedro pela mãe, Ana. Vou trabalhar com a mãe, porque vocês já fizeram com os filhos, tá? Então, o Pedro tem um azão. Esse azão, obrigatoriamente, ele tem que ter recebido do João, porque a Maria só mandou o quê para ele, gente? O que ela mandou? Azinho, certo? Agora, olha a Renata. A Renata não é da família que nós estamos mostrando, ela é uma agregada, né? Ela casou com o Pedro. Por quem que eu vou olhar a Renata? Ela tem pais? Tem, mas eles não estão representados aqui. Eu vou olhar ela pela filha Camila, ó. A Camila recebeu azinho, certo? Um azinho ela tem que ter recebido do pai, o outro azinho ela só pode ter recebido da mãe. Agora vamos ver o Rafael. O Rafael tem um azão. Esse azão ele recebeu da Renata ou do Pedro? A gente não vai conseguir saber. Ele pode ter recebido de um ou do outro. Vamos supor que ele tenha recebido esse azão da Renata. Olha o que o Pedro pode mandar para ele. Azão e azinho. Qual o Pedro vai mandar? A gente não tem como saber. Ele tem 50% de chance de mandar azão e 50% de chance de mandar azinho. E se for ao contrário? Olha de quem ele recebeu azão. Faz de conta que é do Pedro. Olha o que a Renata tem. Ela tem 50% de chance de mandar azão e 50% de chance de mandar azinho. Então, eu não consigo descobrir o que o Rafael é. Portanto, eu vou pôr azão, traço. Porque aquele tanto pode ter um azão, como pode ter um azinho. Como eu conseguiria descobrir Rafael? Se ele tivesse filhos e os filhos ajudassem. Porque, às vezes, mesmo tendo filho, a gente não chega à conclusão. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E até a próxima aula.